Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é um papo breve, vou tentar postar para vocês até a hora do almoço. Hoje é dia 20, começamos a semana, feriado nos Estados Unidos, então a semana começa meio migué, tá? Inclusive se você quiser aproveitar para comprar estoques nos Estados Unidos pós hoje, né? Terça-feira, dia 21, o canal tem um parceiro oficial que é Stake. Eu vou deixar na descrição para você, caso você ainda transfira R$500 e não dólares para sua continha na Stake, você recebe uma estoque grátis para o sorteio, tá? Eu recebi a Ambev, ou seja, uma estoque, na verdade, brasileira, né? Mas muito provavelmente você vai receber uma empresa que não tem negociação na B3, pessoal. Eu que fui aqui, eu gosto da Ambev, então não posso dizer que eu fui azarado, tupiniquim aqui. Bom, o papo de hoje é breve sobre a Petrobras, pessoal. Feriado nos Estados Unidos, então não teve ADR, mas tem negociação no petróleo. Com menor liquidez, vocês perceberam que minério de ferro está desabando e o petróleo segurou, tá? Então vamos falar sobre esse contexto e o principal, né? Vai ter um relatório, já trago ele para vocês aqui, sobre Petrobras e dividendos, tá? Quanto mais informações a gente conseguir sobre a política atual da Petrobras, mais a gente vai se educar para quando ela mudar. Por quê, pessoal? Porque já sabemos que se o governo atual não for reeleito, vai mudar a política. Não vai ser PPI, tá? Mas, talvez durante esse período eleitoral, a gente tenha aí PEC, nós tenhamos algum tipo de intervenção, subsídio, tá? E que utilize lucro da Petrobras como fonte de receita. Então, a Levante preparou aqui um relatório, tá? Que eu acabei de apagar o título, por sinal, onde diz: Petrobras, governo recebe 15 vezes mais do que os acionistas minoritários da estatal. Confira o relatório exclusivo quanto a Petrobras paga à União em impostos e dividendos e saiba o que é feito com esse dinheiro. Então, pessoal, visão do mercado, vamos também olhar para uma visão mais do Estado e a gente tira a nossa conclusão. Durante esse processo eleitoral, está forçando o investimento, está forçando, os investidores a se educar. Tá? Então, esse ano foi o ano da macroeconomia, não sei por quanto tempo será. Então a gente teve que saber sobre curva de juros, sobre inflação, sobre commodities, sobre câmbio. E uma cereja no bolo, né? Triste, mas não deixa de ser, conflito geopolítico. Então, tudo isso, pessoal, a gente põe no bolo ali, aí sai uma política monetária, sai uma política fiscal, seja subsídio, seja PEC, tá? Seja teto do ICMS. Então a gente tem que saber porque faz preço. E as eleições, pessoal, se tem um nicho que ela vai fazer preço, são as estatais, tá? Não vejo as eleições conseguindo fazer preço para fora das estatais, já que a gente teve muitas quedas recentes, não só por problema fiscal ou medo fiscal, mas também porque o mundo derrocou para baixo com a subida de juros norte-americana. Certo? Então, esse relatório é gratuito, só nome e e-mail, pessoal. Vamos lá. Agora ao papo mais gráfico, ao papo mais de momento. Então, hoje falo com vocês dia 20, feriado nos Estados Unidos. Então, percebam que esse é um gráfico semanal, tá? O dia é bem chinfrim e deve ser assim, tá? Com baixa liquidez, tá? O que é importante é semana passada segurou nos nossos pontos aqui de 124, 123, 124,37, 123,72, tá? E agora a gente olha para o volume e foi um volumão. Tá? Foi um volume, não chegou a ser um volume próximo da guerra, do volume ali próximos dos dias da guerra entre Rússia e Ucrânia. Tá? Um até foi maior, mas o outro realmente é o maior volume do ano. Tá? Então eu vou trazer para vocês que essa faixa em amarelo é o destino dos preços, na minha opinião. Região aí dos 99 dólares, região mínima pós ou durante o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Tá? Se você está apostando que o petróleo continua a subir no matter what, tá? Ele volta, tá? Nesse próprio mês aqui a retestar de novo o 124. Tá? Não é meu cenário base, pessoal, só que o petróleo não está querendo ceder. Tá? Não está querendo ceder. Então ele tem totais condições aqui de fazer mais um zigue-zague, tá? Comprador, e ir para 128, 133. Tá? Aqui deixa eu trazer 124 e agora 138. Tá? Eu vou trazer essa dinâmica de preços do petróleo. O meu cenário base, eu já falei para vocês nos vídeos macros, acredito em derrocada. O petróleo não é feito, o preço do petróleo não é feito por oferta e demanda. Isso aqui é trader de hedge, pessoal. Então quando capitula, tá, uma possível queda ou uma possível alta, o movimento é super forte, como foi aqui. Não tem necessariamente aquele viés mais de oferta e demanda. O petróleo já chegou a valer zero.
Tá? Então é maluco esse mercado. E bom, se você acredita que ele não vai derrocar, tá? Ele está na mínima ótima ou muito próximo das mínimas ótimas para aproveitar mais uma tendência de alta. Tá? Então o que eu fiz aqui para vocês? Basicamente peguei os dois últimos pullbacks de baixa, bom, e projetei a partir da máxima. $112,45, estamos lá. 109,79, estamos próximos. Tá? Quem tem o viés contrário, o cenário contrário do meu, tem que acreditar que nessa faixa de preço os compradores vão voltar. E aí, quando a gente olha para a esquerda, pois bem, pessoal, temos aqui, vou pôr em verde, fluxos grandes de alta. 1, tá? E 2 um pouquinho menor. Tá? O verdinho menor é um reteste do 124. Máximo 128. Agora, o verde maior, vamos pôr de amarelo, esse cara não. Esse cara aqui rompe máxima da crise Rússia e Ucrânia. Tá? Só para vocês terem uma noção, se eu trouxer esse cara a valor futuro, mínima, máxima, bom, 138. Tá? Entre 138 e 142. Tá? Então, existe esses dois vieses, esses dois cenários na minha ótica gráfica. Tá? Eu tenho um cenário que a gente vem para os 99. Tá? Se você tem um cenário de inflação ainda, pessoal, pois bem, Selic vai ser pressionada a 13,75 ou mais, tá? E o mundo vai sofrer mais um pouco com dólar forte e commodities forte. Certo? E aí a Petrobras, quando a gente termina, vai brigar por novas máximas. Petróleo a 140, pessoal, Petrobras vai brigar por novas máximas. Tá? Se tiver uma PEC fiscal envolvendo ela, ferrou. Aí esquece. Aí a Petrobras vai lateralizar ou chegar no meu alvo, que é de 23,65, 23,56, R$23. Tá? Confesso, pela primeira vez ou pela segunda vez no ano, petróleo para baixo, Petrobras para cima. Porque tira do governo a Petrobras como sendo a grande vilã da inflação. Tá? Então, petróleo caindo, pessoal, a Petrobras vai fazer reajuste para baixo. Isso tira pressão. Tá? Tira pressão para uma política eleitoreira ou uma política de subsídio, que o mercado odeia. Tá? Então, continua o PPI bonitão lá. Tá? Então, é um momento de decisão. Você tem que tomar a decisão ali do petróleo. Se ele vai para 138, 142, tá? Ou se ele vem para 99. O preço atual ele não fica mais. Foi nítido um movimento de sexta-feira, muito dinheiro entrou e foi vendedor. Se sexta-feira a máxima for vencida, 142, 138. Se sexta-feira a mínima for vencida a partir de amanhã com liquidez, a gente tem aí um cenário que a Petrobras, pela segunda vez no ano, vai ter petróleo caindo e a Petrobras subindo. As outras empresas caindo, realizando do setor e a Petrobras segurando. Porque o valuation dela está muito barato. Tá? Então ela não aguenta muito. Tá? 2 vezes EV/EBITDA, por exemplo. Tá? Ela não aguenta muito a venda por valuation. Tá? Então o petróleo caindo vai ser bom, vai tirar a pressão fiscal da companhia. Ela tende a retestar o 30 e 58 e quem sabe o 32 e 38 de novo, mas principalmente o 30 e 58. Tá? As coisas tendo aí petróleo estável e bastante discussão em relação à Petrobras, troca de CEO que pode acontecer hoje de novo. Tá? A Petrobras vem aqui para 22,52, 25 aqui, tá bom, pessoal? 25,52, 23,65, 23,56. Tá? E aí, caso ela venha para os 23, os 22, os 25, deixa eu trocar. Tá errado aqui. Os 25 e 52, pessoal, vira resistência. Então, vou deixar ele em amarelo, porque esse cara, se fecharmos a semana, esse é um gráfico semanal, tá? Abaixo, o mesmo vira resistência. Então, é importante região aqui. Tá? Se rompeu, ele vira resistência de baixo para cima, e aí a gente vai ter com risco fiscal 19,60, 12, 19,13, tá? Sem risco fiscal, 23, a gente lateraliza o ano até as eleições, 23 e 25. E aí talvez o driver seja nem mais preço de petróleo, seja pesquisa eleitoral, tá? Basicamente isso. Tá? Então a Petrobras entra em descanso, pessoal, o setor entra em descanso, na minha opinião, se você tem o cenário base que eu tenho, petróleo abaixo de 100. Agora, acredita naquele cenário que o petróleo vai para 140? Pessoal, é pressão. E aí, principalmente, se o petróleo voltar a subir, olhem para as outras
ações da Bolsa, porque o petróleo subindo para a Petrobras não deve ser interessante. E não deixe de checar o PDF, pessoal, aí, o livrinho falando sobre esse dividendo, essa política atual. Tá? Quanto que o governo recebe, qual a política da Petrobras atual, para a gente ficar se educando, para a gente se educar cada vez mais. É gratuito, tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau.